Gostaria de saber se o senhor, como padre, também adora imagens ou o senhor adora somente a Jesus Cristo. O senhor acha correto a adoração de imagens, como muitos católicos fazem? O senhor ensina as pessoas a adorarem somente a Deus e não as imagens? Obrigado, fique com Deus. Minha filha, não só eu, como toda a igreja ensina que nós não podemos adorar imagem alguma. A imagem é apenas um símbolo que nos remete a um valor superior, da mesma maneira como uma fotografia nos lembra uma pessoa que nós amamos. Eu não vou banalizar a foto da minha mãe, não vou jogá-la no lixo, não vou desrespeitar a foto da minha mãe, mas a foto da minha mãe não é a minha mãe. Eu apenas tenho respeito por ela, porque aquela fotografia é um elo que me leva até a minha mãe. Toda vez que eu olho para a foto, eu de alguma maneira fico ligado à minha mãe. O papel da imagem, dos símbolos, não é só a imagem. Em todas as religiões há símbolos. Os evangélicos têm símbolos, os católicos têm símbolos, os budistas têm símbolos, os judeus têm símbolos. O símbolo não nos salva. Ele apenas se presta a nos fazer a transposição, a estabelecer uma conexão com Deus. No nosso caso, minha filha, muitos católicos realmente confundem, acham que a imagem faz milagre, que a imagem pode curar. Não. É apenas uma questão de catequese, é orientação. A igreja não orienta dessa forma. Nós orientamos que toda a simbologia da fé está a serviço do nosso amadurecimento. Há pessoas que precisam dos símbolos, um pouco mais que as outras. Há outros que não. Agora, o símbolo é sempre importante. Seria uma imaturidade muito grande dizer que os evangélicos não têm símbolos cristãos. Tem sim. De vez em quando você vê lá o pastor anunciando a porta santa. Quem passa debaixo da porta santa, faz uma oração, vai receber uma bênção, não é? Ou recebe uma flor, ou recebe alguma... Tudo aquilo é simbólico. Não é passar debaixo da porta que vai mudar a nossa vida. Mas quando eu passo debaixo daquela porta com uma intenção dentro do meu coração, eu de alguma maneira me motivo, recebo, abro o meu coração para essa ação da graça de Deus na minha vida. Você imaginou se for da mesma maneira como isso pode parecer uma mágica, né? Religião não trabalha com magia. Religião é a união da graça de Deus com a responsabilidade humana. Então o símbolo age diretamente neste encontro de responsabilidade humana e graça de Deus. Quando eu digo responsabilidade humana, eu digo atitude humana. Eu tenho consciência que a minha fé me leva a tomar posicionamentos diante da vida. O símbolo me ajuda a tomar esses posicionamentos. O símbolo me ajuda a compreender um pouco melhor os meus posicionamentos. E aí na dimensão ritual, o símbolo me ajuda a rezar. Eu olho para uma figura e aquele símbolo me ajuda a entrar em comunhão com Deus. Eu escuto uma música, a música pode ser um símbolo. Eu escuto uma música e aquela música me eleva, ela me faz sair de mim, ela me faz ir ao encontro de Deus. Veja bem que a música tem uma dimensão simbólica, mas eu não adoro a música. Agora, se você for pensar, em muitas experiências religiosas, você vê que a pessoa adora a música. Ela não sai da música, ela não sai do cantor, ela não vai para Deus. O cantor, o instrumento, a melodia e a letra são apenas pontes por onde nós passamos para chegar a Deus. Eu tenho consciência disso. Como ministro de música, eu devo ser um instrumento para lhe ajudar a chegar a Deus. Você não pode ficar parado em mim, você não pode ficar parado nos meus CDs. Senão se estabelece uma adoração, uma idolatria. O que é a idolatria? É a substituição de Deus por uma realidade humana, né? Mas agora, quando eu encaro o símbolo de maneira madura, eu vou passar pela música, vou passar pelo cantor, mas eu vou chegar no destino final. Por isso que nós que trabalhamos o tempo todo com o símbolo religioso, é minha obrigação ajudar com que os meus fiéis não se prendam nos símbolos.
Então, toda pregação que eu faço, minha filha, eu sempre faço o meu esforço de conscientizar aqueles que estão me ouvindo, que não estudaram teologia, que não estudaram as mesmas coisas que eu estudei, eu faço de tudo para que elas não se prendam aos símbolos, para que elas não substituam Deus por um símbolo. Deus não pode ser substituído por essa imagem. Agora, essa imagem, se bem interpretada, eu olho para ela com respeito, sem adoração, e ela me remete a Deus. A música, a mesma coisa. Eu escuto a música, faço uma experiência positiva dessa música e permito que ela me eleve, que ela me faça chegar até Deus. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes o que falta para nós é modificar o nosso jeito de ser, para que a vida fique mais leve para nós. Às vezes nós complicamos demais, às vezes nós somos muito complexos, nós somos aborrecidos demais, e porque somos complexos e aborrecidos, nós perdemos a oportunidade de viver com qualidade. Faz um esforcinho. Se errou hoje, amanhã não permita errar da mesma forma. É assim que Jesus mudava a vida das pessoas. Quando ele apresentava para elas possibilidades. Pode observar, em nenhum momento, por pior que fosse a vida das pessoas, Jesus concedia a elas uma condenação, não. Era sempre uma palavra de salvação. Eu gosto de dizer que quem gosta de condenar é o diabo. Deus gosta de salvar. E faz de tudo para nos salvar. Mas a salvação que Deus nos concede passa pela permissão do meu coração e do seu. Hoje eu quero que a vida seja melhor em mim. E quando eu opto por ser mais simples, menos complicado, menos aborrecido, menos carente, eu faço com que a vida das pessoas que estão do meu lado fique melhor. É um compromisso para todo dia. Não é só para hoje, não é só para amanhã. É um pacto que a gente começa a fazer com a vida. Eu quero fazer esse pacto, sabe por quê? Porque o primeiro interessado no meu bem-estar sou eu mesmo. Se você não faz o pacto, você se infelicita. Você começa a colocar dentro de você, ou guardar dentro de você e alimentar em você, uma série de sentimentos que não vale a pena. Você começa a registrar dentro do seu coração coisas que definitivamente foram feitas para serem passageiras. Às vezes o que falta para nós é modificar o nosso jeito de ser, para que a vida fique mais leve para nós. Às vezes nós complicamos demais, às vezes nós somos muito complexos, nós somos aborrecidos demais, e porque somos complexos e aborrecidos, nós perdemos a oportunidade de viver com qualidade. Faz um esforcinho. Se errou hoje, amanhã não permita errar da mesma forma. É assim que Jesus mudava a vida das pessoas. Quando ele apresentava para elas possibilidades. Pode observar, em nenhum momento, por pior que fosse a vida das pessoas, Jesus concedia a elas uma condenação, não. Era sempre uma palavra de salvação. Eu gosto de dizer que quem gosta de condenar é o diabo. Deus gosta de salvar. E faz de tudo para nos salvar. Mas a salvação que Deus nos concede passa pela permissão do meu coração e do seu. Hoje eu quero que a vida seja melhor em mim. E quando eu opto por ser mais simples, menos complicado, menos aborrecido, menos carente, eu faço com que a vida das pessoas que estão do meu lado fique melhor. É um compromisso para todo dia.
Não é só para hoje, não é só para amanhã. É um pacto que a gente começa a fazer com a vida. Eu quero fazer esse pacto, sabe por quê? Porque o primeiro interessado no meu bem-estar sou eu mesmo. Se você não faz o pacto, você se infelicita. Você começa a colocar dentro de você, ou guardar dentro de você e alimentar em você, uma série de sentimentos que não vale a pena. Você começa a registrar dentro do seu coração coisas que definitivamente foram feitas para serem passageiras. Muitos pais compreenderam a autoridade como uma forma unilateral de relação. Então, não posso pensar que é família se lá existe autoritarismo. Mas também não posso pensar que exista família se lá existe a permissividade, se lá não existe autoridade. Colocar filhos no mundo é muito difícil, porque você vai ter sempre aquela tentação de impor aos filhos aquilo que você acha que é o mais certo, aquilo que você acha que é o correto. E veja bem, você tem todo o direito de fazer isso enquanto o seu filho não tiver condições de escolher. Aliás, faz parte da autoridade, do amor, você decidir pelo outro quando ele não é capaz de decidir. Seria uma desproteção você deixar que uma criança escolha quando ela não está madura para escolher. Seria uma irresponsabilidade de sua parte permitir que seu filho escolha quando ele ainda não está maduro para escolher. Mas também transforma-se numa irresponsabilidade quando você quer decidir pelo seu filho, sendo que ele já é maduro para decidir por ele mesmo. O autoritarismo vem aí, quando a gente não percebe que o tempo passou, que os nossos filhos amadureceram e que a gente continua impondo a eles a mesma forma de viver de quando eles não tinham condições de decidir. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil. E nem estou aqui ditando regras para ninguém. Nós estamos refletindo a partir do que a gente considera o mais justo, que é quando você identifica que na relação com seus filhos chega um momento que você inverte um pouco a ordem do jogo. O Padre Zezinho tinha uma reflexão linda, eu era seminarista ainda. Ele dizia que na família o mais justo no início da criação, quando os nossos filhos são pequenos, é que os pais sempre vençam de 10-0. Que uma criança não tem condições de decidir nada, porque ela não tem nem maturidade para entender o que é o melhor e o ruim para ela. Então o pai vai decidir sempre. Mas depois de um determinado momento, esse jogo começa, perde de 8-2. Ele brincava durante a reflexão. Até o momento que você começa a perder de 6-4, pais começam a ter 6 no placar, filhos ganham 4. É o momento que começa a inverter. E os filhos começam a ganhar de nós. Por quê? Porque eles já estão maduros. E seria uma demonstração de não amor não permitir a maturidade. Sim, às vezes nós queremos ser famílias em contextos autoritários. Não. Não existe familiaridade no autoritarismo. Autoritarismo é quando uma parte nunca tem o direito de dizer. É quando a parte que diz ter autoridade decide sozinha e nunca abre para ouvir aquela outra. Tudo em nome do amor, é claro. É sempre justificado. Eu sei o que é melhor para o meu filho. Cuidado. Ser família consiste em você ter a sensibilidade, a humildade de concluir que chegou o tempo do filho decidir. Chegou o tempo do filho manifestar a sua idiosincrasia. Essa palavra é difícil até de falar, né? O que é idiosincrasia? Aquilo que é próprio de cada um de nós. Você tem a sua idiosincrasia, eu tenho a minha. Um filho, digamos que eu tivesse colocado um filho no mundo. Aquele filho, por mais que ele seja meu filho, ele é totalmente outra pessoa.
Eu sei que é difícil na cabeça de quem ama, na cabeça de quem quer cuidar, ou na cabeça de quem acha que é dono daquela criatura. Essa é uma dificuldade que você vive como mãe, essa é uma dificuldade que você vive como pai. Entender que seu filho é uma outra pessoa. Então a única maneira de conviver com a alteridade é a partir do princípio do respeito, do amor, da empatia, da solidariedade. Então o meu filho, por mais que ele tenha saído das minhas entranhas, ele é outro. Ele não é uma extensão minha. Há pais que compreendem os filhos como um acelerador de carro. Eu não consegui, mas ele vai me fazer chegar longe. Não. E ele tem todo o direito de não corresponder em nada às suas expectativas. Eu sei que é uma frustração. Mas não é um problema do filho, é um problema do pai, problema da mãe. Muitas vezes nós exercemos o nosso autoritarismo porque a gente não admite a possibilidade de que nossos filhos não vão corresponder àquilo que nós esperávamos deles. O filho não tem obrigação de corresponder absolutamente nada que os pais esperam. Volto a dizer, o tempo de interferir é o tempo da formação. O tempo de decidir pelo filho, pela filha, é o tempo em que ele desfrutam de uma incapacidade de decidir, que Piaget chamava de anomia, né? Essa primeira fase da vida, em que você é incapaz de compreender uma regra. E depois vem a heteronomia, que você observa o outro, você imita, mas ainda não é um valor. Eu estou fazendo porque imito. Eu vejo os outros fazendo, mas não é um valor que eu tenho internalizado. Até o momento que chega a autonomia. É quando eu não preciso ver o exemplo dos outros. Todo mundo pode estar desobedecendo ao meu redor. Eu não desobedeço, porque a regra está inscrita dentro de mim. Isso é autonomia. Então, pais e mães vão ter o direito de decidir pelos filhos até o momento em que eles não têm a autonomia. Mas eu esperava tanto que ele... minha querida, meu querido. Quem mandou vocês? A frustração é sua. Eu canso de dizer isso. E é uma regra difícil para mim também. Não estou dizendo que é fácil. E você pode até dizer, padre, o senhor não tem filho, é fácil falar isso. Por isso mesmo. Se eu tivesse filho, eu estaria sofrendo do mesmo jeito que você, porque eu tendo a impor o que eu espero. Essa é uma condição humana. Eu não estou falando a partir de um pedestal, como se eu dissesse, olha, eu não tenho esse problema é só seu. Não, é meu também. A minha humanidade é ferida igual a sua. Eu também tenho a tentação de esperar dos outros. E sei que muitas vezes espero e me decepciono e me frustro e levo um tempo para me recuperar das frustrações. Só que eu tenho maturidade e quero amadurecer cada vez mais de compreender de que o outro não tem obrigação de corresponder ao que eu esperava. E sei que quando se trata de um filho, uma filha, é mais difícil ainda. E o conceito de família não se aplica. A gente, digamos assim, a gente é menos família, onde o autoritarismo prevalece. O conceito de familiaridade não combina com o autoritarismo. Nós não podemos fugir dessa máxima. Nós precisamos nos educar para que nós tenhamos condições de educar os nossos filhos para a liberdade. Você vai dar o seu palpite até o momento em que você não estiver ferindo a idiosincrasia daquele menino. Não adianta que você queira que ele seja um médico como você é, um advogado como você é. Se aquele menino não tiver na alma essa aptidão, seria uma crueldade da sua parte impor isso.
você fere o conceito de família, que é justamente educar para a liberdade. Não existe conceito de família no autoritarismo. Não existe conceito de família na permissividade. Ah, meus filhos fazem o que querem. Nada pode desproteger mais uma criança do que quando ela é entregue à necessidade de decidir por si mesma, quando ela ainda não tem maturidade para isso. Nada pode estragar mais uma pessoa do que quando nós colocamos uma criança que não tem ainda maturidade para decidir questões importantes. A maturidade espiritual. E é disso que o mundo precisa, de uma religião que torne as pessoas mais humanas, mais maduras, mais sensatas, mais amorosas, mais solidárias, mais justas. De que adianta nós termos um parlamento que se diz cristão? Parlamentares que ostentam os títulos do Evangelho, se estão todos envolvidos em corrupção, retirando do povo aquilo que jamais poderia ser retirado, utilizando-se dos cargos públicos para poder roubar a nação. Isso não é cristianismo em lugar nenhum do mundo. Nós precisamos de um cristianismo que transforme a maneira como nós olhamos para o outro. E esse cristianismo só é possível quando nós mergulhamos nas nossas misérias, quando a gente reconhece, sim, que nós somos capazes de recriar a grande corrupção nas pequenas estruturas que frequentamos. Que se eu não cuido, o meu temperamento, o meu caráter me leva a enganar o Wagner para eu ter um benefício do engano que faço com ele. Isso é cristianismo. Quando nós temos coragem de sondar com sinceridade a vida que nós dizemos ser cristã. Sim, a fé que eu professo em Deus me coloca o tempo todo um imperativo ético. Eu não tenho o direito de ser injusto com Wagner. Eu não tenho o direito de roubar aquilo que é do Wagner. Eu não tenho o direito de matar o Wagner, de mentir para ele, de ser infiel. Sim. Depois do mergulho nessa humanidade, de você identificar que você é ciumento, que você tem tendência a ser injusto, que você tem tendência a ser fofoqueiro. Depois de mergulhar nisso, de tomar posse disso, de não permitir que nenhuma vaidade lhe visite, justamente por você saber o barro do qual você é feito, aí sim você começa a ascender. O que é ascender? Ganhar as alturas. Você vai ficando elevado, porque as suas misérias não te prendem mais ao barro de Adão, mas te colocam na perspectiva da vida nova que Jesus nos traz. Sim, a vida em Jesus não é uma teoria. É uma convicção que me move o tempo todo para sondar com profundidade o que no meu caráter ainda não é parecido com o dele. Aí essas alturas vai se tornar um processo natural de quem se busca, de quem se investiga diariamente, de quem se quer honesto, clarificado pela luz do Evangelho. Aí sim esse Evangelho vai fazer diferença na vida do mundo. Nós deixaremos de ser teóricos e apresentaremos ao outro as consequências do Evangelho em nós. Não adianta nada você ficar falando para os seus filhos isso e aquilo. Seus filhos não prestam atenção na teoria. Seus filhos prestam atenção no jeito como vocês vivem. As pessoas estão prestando atenção na maneira como nós vivemos. Se nós não tivermos essa leveza responsável, que é fruto de uma descida honesta nos subterrâneos do nosso ser, o Evangelho não vai convencer ninguém. E hoje, a coisa mais urgente
é convencer o outro da honestidade. Vale a pena ser honesto. Hoje o país precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer essa virada ética, essa virada moral. Vale a pena a gente convencer o nosso vizinho a não colocar fogo na sua mata, no seu lixo, porque isso traz poluição. Vale a pena você convencer o seu pequeno grupo, ali os seus vizinhos, a fazer a reciclagem do lixo, porque o meio ambiente já não suporta tantas agressões. Vale a pena você descobrir qual é o espaço de mundo que lhe pertence e qual é a transformação que você pode fazer nesse pequeno espaço de mundo. Porque se hoje cada cristão descobrisse o lugar que ele pode transformar, arregaçasse as suas mangas e o fizesse, nós teríamos uma revolução. O grande problema é que nós estamos com as nossas Bíblias debaixo do braço, fazendo discurso e não tomando nenhuma iniciativa para que esse discurso se torne uma realidade. O grande problema é que muitas vezes nós nos contentamos com uma espiritualidade infértil, sem nenhuma conexão com a realidade, que nos dá o direito de sermos desonestos, mas ainda que disfarçados. Desonestos, mas pretensos santos. A revolução que essa descida nos subterrâneos do ser pode provocar no mundo, nós não temos ideia, porque a gente ainda não ousou levá-la a cabo. A gente ainda navega muito nas margens do cristianismo, minha gente. Nós ainda estamos muito distantes daquilo que nós podemos como cristãos. E eu posso ir muito além do que eu já fui como cristão até hoje. E essa minha ida em Angola me mostrou isso. Há muito o que fazer. E se hoje Deus nos dá a oportunidade de transformar o espaço que me pertence, eu não posso abrir mão. E se por acaso isso chega do outro lado do mundo, que maravilha. Mas de nada vale a minha palavra chegar lá, se antes ela não tiver transformado o meu coração. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. De volta com o programa Direção Espiritual, hoje aqui de Belo Horizonte. Agradeço toda a equipe de Belo Horizonte que carinhosamente nos recebe. Agradeço ao meu querido povo mineiro que tem feito a Canção Nova cada vez mais conhecida pelo Brasil afora. Porque o mineiro, ele é um natural divulgador. Não que os outros não sejam. Faço uma menção a todos os brasileiros que estão levando a Canção Nova para fora do Brasil. Mas é impressionante como tem mineiro esparramado pelo mundo, levando a Canção Nova através de palestras, até mesmo indicando como pode sintonizar a Canção Nova pela internet, que também é uma maneira. O mundo hoje está cheio de possibilidades. Como a gente falava no início do programa, hoje a gente tem muita facilidade de comunicar. Então são muitos brasileiros que estão pelo mundo afora, que conhecem a Canção Nova através de pessoas aqui que dão essa dica pela internet. Muito obrigado. Minha gente, vamos fazer no ano que vem, em março, uma viagem que é muito aguardada, sobretudo pelas pessoas que costumam viajar comigo. Nós faremos os caminhos de Paulo, de São Paulo, pela Turquia. Eu me lembro que eu fiz essa viagem há uns 4 anos atrás e foi para mim um marco referencial no meu trabalho como evangelizador. Conhecer os lugares onde Paulo esteve
a ousadia de Paulo naquele tempo, levando o evangelho aos lugares mais inusitados, fez com que meu coração acreditasse mesmo na missão que Deus me deu como comunicador. Então nós teremos essa oportunidade de passar por os lugares mais importantes do cristianismo, claro, nessa fase de Paulo, que é quando o cristianismo começa a se esparramar pelo mundo, e Paulo é um dos grandes responsáveis por fazer este cristianismo ganhar o mundo. Nós faremos esse itinerário dele pela Turquia. Nós embarcaremos no dia 7 de março para Istambul. Então lá iniciaremos Istambul, Esmirna, passaremos em Éfeso, que é a cidade mais preservada da antiguidade, um lugar inesquecível. Ainda hoje eu trago em mim a emoção de ter andado pelas ruas de Éfeso como era no passado. Teremos a oportunidade de conhecer Pamukkale, que é um lugar especialíssimo também, uma cidade de sal, bonita, lindíssima, onde, claro, a cidade não é toda de sal não, a gente vai conhecer alguns lugares em que você tem uma sensação de que você está numa cidade de gelo, e uma experiência única. Vamos passar pela Capadócia, este lugar tão importante para a vida dos cristãos e também um dos mais bonitos do mundo, né? Lá, se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de retomar as forças deste cristianismo inicial, que é quando o cristianismo era proibido e os primeiros cristãos precisavam viver, celebrar dentro das cavernas. Iremos a Ankara, de Ankara voltaremos a Istambul, é uma cidade também maravilhosa para ser conhecida e apreciada. Retornaremos então de lá no dia 18 de março. Ligue para os telefones que aparecem aí na tela. Lembrando que as peregrinações que nós fazemos na parceria Canção Nova, Obra de Maria, também são formas que você tem de ajudar os dois projetos. Inclusive, essa viagem que fiz a Angola, eu tive a oportunidade de estar com meu amigo Gilberto, minha amiga Fabiana, que são membros da comunidade Obra de Maria, e nós fomos ver de perto o belíssimo trabalho que Gilberto tem feito na África. Uma missão que custa muito cara para ele todo mês, sobretudo a missão de Moçambique, que é a missão mais pobre, que eu também pretendo conhecer, que eu também pretendo ajudar. Eu estive em Angola com esse desejo de dar uma contribuição para que aquela obra não pare lá. Assumi o compromisso com os angolanos de estar lá todos os anos, quero mesmo, porque eu acredito no trabalho que meu amigo Gilberto tem feito, de levar o Evangelho de maneira tão simpática, de maneira tão alegre a todos os lugares do mundo. Parabéns, Gilberto, e que Deus o abençoe sempre mais, meu amigo. Eu sei que as peregrinações são uma forma eficaz que você tem de levantar fundos para poder fazer o seu trabalho acontecer junto aos mais necessitados. Então, se você viaja conosco pela Canção Nova e pela Obra de Maria, você estará ajudando essas duas obras que nós tanto admiramos e que gostaríamos de ver cada vez maior. E depois também nós teremos em maio o maravilhoso acampamento de Pentecostes na Terra Santa. Se você ainda não conhece a Terra Santa, é a oportunidade que você terá de estar na minha companhia, da mesma maneira como os que vão para os caminhos de São Paulo também estarão comigo e eu vou acompanhar o grupo o tempo todo. Se você quiser conhecer a Terra Santa na minha companhia, será essa oportunidade em maio. Teremos essa oportunidade em maio, porque além da viagem, que vai começar no dia 8 de maio, nós teremos a alegria de terminá-la no dia 15 com o grande acampamento de Pentecostes que acontece em Jerusalém. Então passaremos pelas cidades santas, pelos lugares especiais para a vida de Jesus e depois finalizaremos a nossa viagem com este grande encontro de Pentecostes em Jerusalém. Quem já acompanhou pela televisão sabe o tanto que é bonito, a procissão que nós fazemos no sábado à noite, pelas ruas de Jerusalém, celebrando a vinda de Pentecostes em nossa vida. Se você quiser ter informações sobre essas duas viagens, é só ligar nos telefones que aparecem aí nessa tela. Entre em contato
Gilberto e Canção Nova fazem condições muito especiais para que você tenha condições de realizar o seu sonho, pagando isso em 10 vezes e tendo a oportunidade de agregar cultura e vida espiritual através de uma viagem muito especial. Eu sempre digo que é uma maneira, para quem tem condições, é claro, que a melhor maneira de gastar dinheiro é a gente viajando. Se você tem condições de se dar um conforto, uma viagem, sobretudo quando traz a dimensão espiritual. Eu tenho muitas senhoras que viajam comigo, elas sempre diziam: padre, eu viajava, tinha uma viagem por ano, que eu escolhia um lugar, mas depois que eu fiz peregrinação, que eu descobri como é especial viver 10 dias de espiritualidade, rezando, buscando crescimento para a minha vida, eu nunca mais quis outro tipo de viagem. E é verdade, a peregrinação nos enriquece muito, porque nos dá a oportunidade de conciliar o turismo também com a vida espiritual. Tenho algumas dúvidas sobre o catolicismo e queria que você me respondesse. Hoje vivemos num mundo capitalista que valoriza a riqueza, a beleza e o poder. E este capitalismo está intimamente ligado com os valores protestantes. Vide a ética protestante e o espírito do capitalismo de Max Weber. O catolicismo e seu desenvolvimento está intimamente ligado ao feudalismo, onde seus valores foram muito mais fundamentados, onde a instituição igreja pode se estruturar também para acumular riquezas. E até hoje vejo resquícios dessa época em nossa cultura católica. Uma vez, padre, ouvi de um outro padre da paróquia onde eu cresci, que a igreja é santa, mas também pecadora. Santa porque tem sua origem em Jesus e Pedro. Pecadora porque é feita por homens e mulheres, como eu e você. Que a igreja erra por ser feita de pessoas filhas de Deus, mas também de santos. Considerando estes pontos acima e a minha experiência dentro da igreja e de vida, me pergunto sobre certos valores que eu cresci ouvindo e que hoje tenho dúvidas. Valores não relativos ao amor, à doação, ao próximo ou a Deus, mas valores relativos ao trabalho, às penitências, às culpas. O catolicismo é muito mais ligado ao humanismo que à racionalidade. Sempre estudei muito e às vezes me pego me punindo por ter estudado bem, por ter um emprego bom, uma família feliz, saudável. Parece que não faz parte da minha cultura. Parece que para eu estar perto de Deus eu devo procurar a pobreza, me penitenciar, abdicar do estudo para viver uma vida apenas espiritual. Parece que estou cometendo um crime quando estou trabalhando e produzindo para a empresa na qual eu trabalho, ou querendo resultados capitalistas. Como disse, acho que isso está muito ligado às minhas raízes católicas. A sociedade nos cobra uma coisa, mas a igreja nos cobra outra. Queria que você desenvolvesse essa relação que vivemos hoje com o mundo capitalista, padre, e sobre isso refletisse. Como ser católico e viver no mundo capitalista e, ao mesmo tempo, administrando valores cristãos que são tão diferentes? Alguém aqui já viveu isso na carne também, esse conflito? Já? É muito comum isso, né? Quando a pessoa, sobretudo quando você encontra uma pessoa que fez a experiência de Deus e é uma pessoa de muitos bens. Parece que ela, num primeiro momento, ela até enxerga a riqueza que acumulou, né, como uma contradição aos valores que agora está assumindo, né? Eu achei interessante porque é muito lúcido, né, o discurso da Andressa. E há alguns pontos interessantes, minha filha. Por exemplo, quando você fala que a igreja é divina em Jesus e Pedro, não, ela é divina em Jesus, né, no Cristo, né? Pedro já faz parte da humanidade da igreja, porque Jesus é o Cristo. E Jesus, quando nós falamos Jesus, nós estamos falando do mistério encarnado, é o Verbo que assume, né, a carne e que tem nome de Jesus, mas nele está a divindade. Pedro é a continuidade histórica do mistério, né, do mistério que o Cristo institucionaliza, né, e que traz para a humanidade. Até eu acho interessante porque eu tinha um professor na teologia, isso parece heresia, mas não é não, já vou me explicar. Ele fala assim,
Jesus queria o reino, mas Pedro fez a igreja. Interessante isso, né? O desejo de Jesus era o reino de Deus, mas nós só conseguimos dar a ele a igreja, ainda. Porque a igreja é uma formatação humana, limitada, porque somos humanos, mas estamos a caminho. Por isso que o Concílio Vaticano II fala de maneira tão bonita que o reino de Deus subsiste dentro da igreja. A igreja de Cristo subsiste dentro da igreja católica. Isso é, nós estamos conectados ao princípio do mistério, mas nós não somos a totalidade do mistério revelado. Nós somos a plenitude do mistério revelado. É por isso que nós temos que ter muita tolerância com as outras religiões que são diferentes das nossas. Ela está em conflito porque justamente ela teve um encontro com outras religiões, com outras culturas. E é bonito que a gente também precisa identificar que as outras religiões, as outras culturas, também vivem a sua experiência de Antigo Testamento. Nós também vivemos, antes de chegar a Jesus, a gente passou pela experiência do Antigo Testamento. Então a igreja de Cristo subsiste na igreja católica, tá certo? Então aqui nós temos uma primazia, a primazia de Pedro. É a igreja que Jesus institui, porque ele queria o reino, esta igreja significava a presença do reino. Por isso que hoje, quando nós realizamos a Eucaristia, quando nós atendemos, quando nós ministramos os sacramentos de maneira geral, nós estamos apressando o reino de Deus. Não tem aquela música do Padre Jonas bonita? Somos, Senhor, tua igreja, que apressa a tua vinda gloriosa. Isso é lindo. A igreja apressa a vinda do reino, porque na verdade o nosso objetivo é o reino de Deus. Agora, enquanto nós somos igreja, nós somos limitados. É a parte de Pedro, que negou inclusive o mestre no momento da morte. No momento do Calvário, Pedro negou. Esses limites, minha filha, nós os assumimos com todas as suas características. Os limites sociais, os limites financeiros, os limites econômicos, né? Os limites filosóficos, os limites... Tudo que diz respeito ao nosso limite está dentro da igreja. Porque ela é guiada por homens e mulheres limitados. Nós, o tempo todo, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Por isso que a igreja precisa de rezar. A oração é o mecanismo que purifica o que é humano. Isso é tão bonito. Você pensar que quando você reza, você está passando por um processo de purificação daquilo que é excessivo em você. Assim como nós precisamos passar o ouro pelo fogo, né, para purificar, nós também precisamos orar. Nós precisamos ritualizar a nossa fé, porque é o momento em que a gente joga os excessos. É para a gente tomar contato com a nossa fraqueza e superá-la em Deus. A graça de Deus está agindo o tempo todo, mas onde que ela age? Na natureza humana, que é limitada. Então o processo de Deus em nós é lento. Ele fica mais acelerado à medida em que a gente se converte mais, né? Então quanto mais essa igreja estiver convertida, mais rápida será a ascensão do reino sobre esta igreja. Então é bonito a gente pensar isso. A igreja de Deus a igreja está aqui. Ela tem características humanas, porque ela é feita de pessoas, mas ela é uma instituição divina, isto é, nasceu do coração de Jesus. Mas o que é que Jesus quer que esta igreja chegue a ser? Reino de Deus. Por isso que nós não podemos ficar brigando entre nós, senão é uma hipocrisia da nossa parte. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, boa noite. Eu venho pedir um conselho. Tenho passado por muitas dificuldades no meu trabalho. Estou desanimada, triste, estressada, me sinto até perseguida, padre. Trabalho tanto e faço tanto pelos pacientes, para as pessoas que precisam, mas só recebo coisas ruins. Recebo muitas críticas e essas críticas me destroem. As cobranças aumentam todo dia e eu não tenho dado conta. Isso está acabando com a minha vida. Tenho o sonho de cursar medicina. Já fiz 5 anos de cursinho, não passo, e isso acumula dentro de mim.
e tem acabado com a minha alegria, minha autoestima. O que posso fazer para aquietar meu coração e resolver meus problemas? Nós não temos... A melhor maneira de administrar esses momentos difíceis é a gente refletir as causas. Porque às vezes nós estamos achando, né? Você, por exemplo, eu não tenho um pleno conhecimento do seu contexto, você apenas me partilha alguns detalhes dele. Vamos aqui, por exemplo, esse primeiro momento, em que você se sente desanimada e estressada e perseguida no seu ambiente de trabalho. Muito cuidado, às vezes você acha que a perseguição é que está gerando o estresse. E às vezes é o contrário. Às vezes é o estresse, a vida tumultuada que você está vivendo, uma vida que não, pode ser que seja verdade ou não, mas uma vida que às vezes em que você não consegue colocar um tempo para o seu descanso, para o seu lazer. Isso vai gerando uma dificuldade no seu relacionamento. Às vezes nós pensamos que o problema é o relacionamento. Não, às vezes o relacionamento é apenas um sintoma, uma consequência, né, daquilo que está de errado em nós. Então, às vezes é a nossa estrutura de vida que precisa ser modificada para que depois a gente melhore as outras coisas. Então, a melhor maneira de lidar com o estresse, minha filha, de diminuir o poder desse estresse, é uma mudança de atitude mesmo. Você analisar o jeito como você está vivendo, a maneira como você está organizando o seu tempo, se você está dando ao seu corpo o descanso necessário, se alimentando corretamente. Tudo isso é fundamental para que o estresse não prevaleça em nós. Estilo de vida mesmo, minha filha. Quando você tiver sua folga, o seu momento de lazer, né, o seu tempo livre, escolha bem como é que você vai gastar esse tempo. Porque às vezes nós somos tão infelizes nas escolhas que nós fazemos para o nosso descanso, né? É igual descer para Ubatuba, em época de festas. Eu fico vendo, o povo trabalha, aquele cansaço todo, aí vai para a praia. Um feriado prolongado, por exemplo. Aí vai bonitinho. Na hora que volta, leva 12 horas para subir a serra. Isso no domingo, né? Aí o descanso todo que teve, acabou, foi embora. A pessoa volta tão estressada, ela chega em casa chutando o cachorro, derrubando o papagaio do puleiro, porque ela está acabada, ela está destruída. Então, às vezes, nós escolhemos muito errado a maneira como nós vamos descansar. Então, a gente precisa ter um crivo, né? Será que vai valer a pena esse deslocamento? Será que, às vezes, fazer com que o meu descanso seja até um ficar em casa, né? Você descobriu o sabor de ficar na sua casa sem ter o que fazer. Ocupar-se com uma leitura, um bom programa de televisão, ou receber os amigos, estar com as pessoas que você ama. Enfim, a gente vai diminuindo o nosso estresse à medida em que a gente identifica o que é que está nos estressando. E muitas vezes, nós, quando vamos identificar o que nos estressa, a gente chega a essa conclusão. Nós estamos vivendo de maneira muito errada. E a gente pode mudar isso. Você pode se recordar, você já deve ter escutado tantas vezes a história da ovelha perdida. Quando Jesus compara o amor que aquele pastor tem pela ovelha, ele vai buscar a ovelha que está perdida, ele não deixa que ela continue esquecida, ele guarda de maneira responsável, né? Ele precisa deixar as 99 que estão ali. Aparentemente pode parecer uma irresponsabilidade, né? Mas é claro que ele deixou cuidadas aquelas que estavam ali. Elas já estavam no lugar certo. E ele saiu em busca daquela que estava no lugar errado. Nesta parábola, nós podemos descobrir a beleza de um Deus que sai para buscar o que está perdido. É natural do amor ir buscar o que está perdido. E Jesus nos ensina que Deus age assim. O pastor cuida das ovelhas que estão ali e ao perceber que está faltando uma, ele guarda as 99 e vai buscar a que está perdida. Também dentro das parábolas da misericórdia nós encontramos a história do filho pródigo. Daquele rapaz que resolveu pedir a parte da herança e ir embora.
E depois de viver um tempo longe do pai, de ter gastado toda a herança, ele descobre naquele momento de ausência, de sofrimento, que a gente sabe que o sofrimento nos revela muitas coisas importantes. Naquele momento de dor e de sofrimento, de solidão, ele descobriu que o lugar dele não era aquele. Ele ficou indignado com o que estava vivendo. Ele ficou assustado com aquilo que ele havia escolhido. E o que ele faz? Ele se encoraja para ir buscar a reconciliação com o pai e pedir perdão. Na verdade, naquele momento que o rapaz descobre que ele está no lugar errado, que ele deveria estar na casa do pai dele, o coração dele se ilumina de uma maneira muito bonita para fazê-lo perceber que quando nós estamos vivendo uma situação de erros, é interessante a gente saber dar o passo para buscar a reconciliação. E o coração daquele rapaz o iluminou para que ele se encorajasse para ir buscar o perdão do pai. Tanto é que ele sai, olha, eu vou viver como um empregado na casa do meu pai, porque eu já não tenho mais direito à herança. Eu já gastei tudo que tinha. A minha parte, o meu pai já me deu e eu já gastei. Então ele não volta para querer ser filho de novo. Ele volta para querer ser empregado, porque ser empregado do pai dele era melhor que viver naquelas condições em que ele estava vivendo. Foi a conclusão a que ele chegou. O meu pai trata melhor os empregados dele do que eu estou sendo tratado aqui. Ele, na verdade, quando saiu de casa, ele queria festas, queria alegrias, queria se realizar. Ele achava muito pacata a vida que ele vivia na casa dele, né? E depois de ter feito todas essas experiências, ele chegou à conclusão de que estava errado. E isso é interessante na vida. Chegar à conclusão de que se está errado e não ficar lamentando. Não ficar vivendo as consequências do erro de maneira, como é que a gente poderia dizer? De maneira desastrosa, né? Viver a consequência do erro de maneira desastrosa é você não sair do erro. Mas de repente você percebe, errei, não fiz como poderia ter feito. Aí você vai buscar o acerto que você ainda tem direito. A misericórdia de Deus nos ensina isso, minha gente. Nunca é tarde para que a gente reconheça de que nós estamos no lugar errado. O pecado é o lugar errado. As escolhas infelizes que nós vamos fazendo, que vão destruindo a nossa vida, não é para isso que Deus nos projetou. Mas aí a gente precisa ter a coragem de acreditar que o Deus que nos espera está lá para nos tratar como filhos, não como empregados. E foi a grande transformação que aconteceu no coração do rapaz. Imagina ele voltando para casa, desejoso de reencontrar um lugar na fazenda do pai, mas para ser um empregado, porque ele não se sentia merecedor de ser reintegrado à família, de ser tratado como filho, porque foi ele mesmo que não quis mais. Existia uma lógica nessa história, né? É justo que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões.
Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda, aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tem identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade, aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins. Quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro, mas não. Nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você. E ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis. Eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias. E você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor. Porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado. Você vive mais feliz quando ama, mas você fica muito mais desassossegado porque ama. Mas esse desassossego é bom, ele nos motiva, ele nos instiga, ele nos faz mais vivos, ele traz vivacidade aos nossos dias. É bom amar.
Mas a partir do momento que você ama, você sofre porque você é criatura. Então o sofrimento será sempre inerente à condição humana. Jesus sofreu neste momento justamente porque a encarnação dele não foi só aparente, ele encarnou de verdade. Foi homem de verdade. A gente fala isso na cristologia. O mistério da encarnação não é só um teatro, não, ele tornou-se verdadeiramente homem. E sendo verdadeiramente homem, experimentou os sentimentos humanos. Sofreu a dor do amigo, de ver o amigo morrer, sentiu sede, sentiu fome, sentiu frio, sentiu medo, medo da morte, sentiu a solidão, de mesmo ter amigos ali por perto, eles estarem dormindo e indiferentes àquilo que se passava com ele. Só com essa passagem a gente tem que tirar, da nossa cabeça a pretensão de que o outro será tudo para nós. Não, nem Jesus conseguiu ter amigos assim. Os outros estarão de acordo com suas possibilidades, mas eu preciso estar com todas as minhas possibilidades. São as minhas possibilidades que vão definir o quanto esse sofrimento me fará crescer, o quanto esse sofrimento vai me edificar. E me edificando, gente, comece a edificar os que estiverem ao meu lado e aqueles que passarem por mim depois que aquela dor me visitou. Sim, porque depois que você vence essa dor, depois que você vence esse sofrimento, você vai para a estrada com uma disposição que você não tinha antes. Se você levar a sério o poder curativo que o sofrimento tem, essa dor que hoje lhe visita, que lhe deixa desassossegado, essa perda que hoje você precisa enfrentar, permita que Deus coloque essa mão, permita que Deus lhe conceda este amparo, para que você tenha a coragem de desafiar-se, ir além e viver com muita serenidade e sabedoria esse momento de dor que hoje você está enfrentando. É a mão dele que lhe sustenta. Da mesma forma como você sustentou o seu filho. Não há diferença. O mesmo que Deus ofereceu a Jesus, ele oferece a nós também. A coragem de ir adiante, de subir a saladeira da dor, chegar ao Calvário e depois da morte experimentar essa ressurreição. E eu não falo de uma morte do corpo, não. Eu falo da morte que todo sofrimento provoca em nós. É quando, por exemplo, você se decepciona com uma pessoa, naturalmente morre alguma coisa dentro de você. Mas essa decepção não pode lhe amargurar. Ao morrer aquilo que antes era tão vivo dentro de você, permita que você se torne melhor. Comece a ver as pessoas com menos ilusões. Olhe-as com mais realidade. Vai ser tão melhor conviver. Você vai ficar mais maduro, vai ficar esperando menos dos outros e recrutando mais de si. Quem espera muito do outro, recruta menos de si mesmo. Quem recruta menos de si mesmo, perde a oportunidade de crescer como pessoa. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado, você que participa e que nos divulga. Você sabe que a Canção Nova cresce assim, né? A partir do momento que um programa da Canção Nova faz bem ao coração de uma pessoa, ela se torna uma divulgadora. E não há outra forma de crescer o reino de Deus, minha gente. Nós nunca vamos contar com os grandes veículos de comunicação. De vez em quando até temos a oportunidade de estar lá. Mas não é o grande objetivo deles. O nosso objetivo é divulgar o reino de Deus. E Jesus já dizia que ele começa pequenininho como uma semente, que depois vai crescendo, crescendo, crescendo. E se a gente é fiel a esse crescimento, ninguém pode barrar os frutos que ele vai produzir. É assim que a Canção Nova cresce. Você sabe que às vezes você pode pensar, o que eu contribuo com a Canção Nova é tão pouco. Pois é, essa obra vive miraculosamente do pouco que as pessoas oferecem. Você acha que aqui nós temos grandes doações? Nada.
são as moedinhas, são as nossas contribuições pequenas. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, você sabe que ninguém aqui tem salário, não. Claro, os meninos, os câmeras, sim. Mas nós que fazemos o trabalho de apresentadores, não. Nosso trabalho aqui é pelo contrário, a gente paga para vir. Com muito prazer, com muita alegria nós estamos aqui. Você sabe por quê? Nós acreditamos no resultado desta evangelização. Ou você acha que eu ia gastar 10 anos da minha vida fazendo parceria com um veículo de comunicação que eu não acreditasse no fruto que ele produz? Não. E hoje eu sou muito feliz por ter um trabalho especial aqui na Canção Nova. Por ter a oportunidade de estar aqui na Canção Nova, aliviando o sofrimento de muita gente que me assiste, mas sobretudo despertando essas consciências para um novo jeito de ser gente. Aqui no primeiro bloco a gente falava do sofrimento, né? Eu preciso despertar a minha mente para que ela deixe de sofrer, porque o sofrimento é todo aqui. A Canção Nova é um instrumental para despertar essas consciências, para que a nossa vida em Deus seja tão coerente, que possa provocar em nós essa mudança substancial. Porque quando existe a coerência do Evangelho na nossa vida, nós naturalmente vamos buscar, nós vamos encontrar o melhor caminho a seguir. Hoje nós não temos o Christian, mas temos o Lucas. Muito obrigado, meu querido amigo. Primeira vez aqui no programa com a gente. Espero que volte sempre. Nosso Christian vive de férias, então não vai ser muito difícil você ser convidado. Deve estar na Noruega, na Dinamarca, ele está sempre viajando. Enquanto a gente vai, com a mesma naturalidade que eu vou a Tremembé, Christian vai para a Escandinávia. Impressionante. Poder viajador desse menino. Ele e Camila. É o casal, não sei se você já conhece a esposa de Christian, precisa conhecer. Que mulher bonita, que mulher trabalhadeira, né? Uma pessoa fantástica, um casal muito... Gente, nós estamos aqui com o nosso novo lançamento, Deus no Esconderijo do Verso, ao vivo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Pode focalizar aqui, por gentileza. Nós temos 3 versões deste trabalho. Projeto gravado ao vivo, com orquestra sinfônica, um trabalho muito bonito, com participação da Elba Ramalho, da Fafá de Belém, do Fagner e da Lucia Alves. Esse produto você pode adquirir aqui agora, ligando no 0 operadora 12 3186 2600. Falei o número bonitinho? Falei? Tô bom de memória, né? Porque devia ter uns 3 anos que eu não falava esse número mais. Esses produtos, volto a dizer, quando você compra aqui na Canção Nova, você está contribuindo para a evangelização continuar acontecendo. Nós não temos aqui, nós não temos propaganda. Você já observou? A gente não anuncia nada aqui, a não ser produtos de evangelização, que são comercializados pelo Davi, nosso departamento de audiovisuais, essas palestras que vocês compram, os CDs que vocês compram, os DVDs, os livros. Esse livro também você pode comprar aqui pelo site, pelo telefone, e você vai receber na sua casa, e você pode também oferecer. Às vezes você fica, gente, o que eu vou dar de presente para aquela pessoa? Dê um produto que possa fazer bem ao coração dela. Uma boa música, uma boa leitura. Estava dizendo, esse produto ele tem 3 versões. O DVD simples, que está aqui. O CD ao vivo, que está aqui. E esse kit ostentação. Gosto de brincar que é um kit ostentação. Olha que tanto de coisa que tem nele. Tem quase uma escritura numa casa aqui também, olha. Aqui você tem o DVD e 2 CDs ao vivo. Porque aqui, na verdade, nesse CD você não tem o show completo. Tem algumas músicas só. Já neste kit aqui, você tem o DVD mais os 2 CDs. E tem também aqui alguns postais para você dar à sua tia, sua avó, sua vizinha, que gosta de mim, é claro, né? Tem vários postais para você oferecer às pessoas que você ama. Então, colocar lá no túmulo do seu pai, com uma oração, uma coisa assim. Kit ostentação. Claro que você não vai falar assim quando você ligar. Você fala que você quer o box completo. O kit ostentação é uma brincadeira que eu faço, viu? Quero convidar também a Canção Nova, em parceria com a Obra de Maria. Ela realiza viagens evangelizadoras.
E com essas viagens, também a Canção Nova e a Obra de Maria mantêm as suas obras, seus trabalhos. Canção Nova não só é um trabalho de evangelização, como também assistencial. Se você vier à Cachoeira Paulista, você vai ver as obras de caridade que a cidade recebe através da Canção Nova. E eu estou programando uma viagem com vocês a partir do dia 18 de outubro. Vocês viajarão na minha companhia. Nós vamos para a Polônia, para a República Tcheca e para a Alemanha. Nós vamos viver uma experiência muito bonita neste ano da misericórdia, na Terra da Misericórdia. Ligue para o telefone que aparece na sua tela e você vai ter também as informações de como entrar dentro deste grupo de peregrinos e ir para a Polônia, a República Tcheca e a Alemanha. Uma viagem que durará 13 dias e que vai começar no dia 18 de outubro. Dia 18 de outubro a gente sai do Brasil e no dia 30 a gente retorna. Se você quiser, ligue a Obra de Maria Canção Nova, fazem um dólar muito especial, sempre abaixo do dólar que está atualmente, para justamente dar a oportunidade a muitas pessoas que querem se presentear, né? Porque eu sempre digo isso, a melhor maneira de você, se você tem condições, a melhor maneira de gastar o seu dinheirinho é fazendo uma viagem, se dando esse presente de vez em quando. E como peregrino então, porque na peregrinação a gente não só vai fazer turismo, a gente vai para fazer uma busca espiritual. Eu particularmente volto renovado dessas peregrinações. Por causa das amizades que a gente faz, a convivência tão agradável que a gente tem a oportunidade de estabelecer, mas sobretudo pelo efeito que esses lugares santos provocam no nosso coração. É impressionante o poder, igual agora, nós vamos também, temos uma peregrinação para a Terra Santa, nós vamos sair no dia 8 de maio. Se você quiser viver Pentecostes em Jerusalém, junto comigo também, junto à comunidade Canção Nova, num grande congresso, claro, teremos a viagem também pelos lugares santos, pela Galileia, vamos aos principais lugares da vida de Jesus e depois vamos finalizar essa peregrinação de maio em Jerusalém, no congresso de Pentecostes. É uma noite muito especial. Passar Pentecostes em oração em Jerusalém é sem dúvida um privilégio que quem sabe você tem a oportunidade de se proporcionar. Então, ligue também, além da viagem da Polônia, você pode ser que esteja em cima para você, mas quem sabe ainda dê tempo de você se programar e ir conosco para a Terra Santa viver Pentecostes lá. A gente estava falando que o sofrimento, ele é produzido na nossa mente, né? Tudo aquilo que você sofre porque passa pelo seu pensamento. Eu sei que no dia a dia a gente costuma referir-se ao coração como a sede dos sofrimentos. Mas não, isso é apenas uma maneira, uma metáfora. O coração como lugar do amor, do sentimento, por causa de ser ele o centro da vida, né? É o coração que joga o sangue, que distribui o sangue para o corpo. Então há todo um significado. Mas é na mente que as coisas acontecem. É interessante porque às vezes o nosso sofrimento, ele é fruto justamente do nosso pensamento. Muitas vezes, não sempre, né? Você corrige o pensamento, você naturalmente corrige o sofrimento. Eu posso muitas vezes estar sofrendo porque eu estou interpretando uma realidade de maneira equivocada. Isso é uma maneira elegante de chamar o outro de burro, né? Compreender de maneira equivocada é a gente ser burro. É a gente deixar de lado a inteligência e ser movido por uma bobagem, muitas vezes por um sentimento mesquinho, bobo. É igual quando você tem um ciúme infundado. O ciúme faz sofrer, provoca sofrimento na vida da pessoa. Sofrimento é fruto de insegurança. O ciúme, ele nasce da insegurança que a pessoa tem. E às vezes a pessoa perde noites de sono porque está sofrendo enciumado. É aqui que a gente corrige, né? É na cabeça. É quando você começa a olhar para o outro de um jeito diferente e você corrige dentro de você. E vai fazendo esse movimento bonito. Corrijo dentro de mim,
naturalmente corrijo a maneira como lido com o outro. É tão interessante, minha gente, quando você pega a palavra de Paulo e ele fala que é na transformação das nossas mentes, é a partir da transformação da mente que nós podemos ser de fato cristãos. É a mentalidade que me move. Nós estamos vendo o nosso país passando por momentos tão difíceis, tanta corrupção vindo à tona, pessoas que a gente acreditava, né? De repente você sendo surpreendido pelas informações, as desonestidades sendo vindo todas a público, aquilo que antes eram nos submundos da política, de repente tudo às claras. Pessoas aparentemente cristãs, ou que se dizem cristãs, sendo parceiras da desonestidade, da corrupção, é porque a conversão ainda não aconteceu na mente. Porque quando eu vivo a dinâmica da conversão, eu naturalmente vou respeitar o Lucas. Eu naturalmente vou fazer de tudo para nunca ser desonesto com ele. Eu não vou roubar daquele que está do meu lado. É a minha consciência que me ilumina, é a mente, é aqui. É a maneira como eu penso, meu irmão. Se de repente eu sou prefeito de uma cidade, se eu sou governador, se eu sou o presidente da república, eu tenho que olhar para o bem público como uma oportunidade que eu tenho de administrar este bem público para que todos possam usufruir, e não para o meu benefício próprio. Quando a gente fala, aquele político é cristão, tá bom. Isso não quer dizer nada. Eu quero ver a atitude, é cristã. O passado, a idoneidade, o que escolhe viver dentro da política, o bonifica como um cristão de verdade, o expõe como verdadeiro cristão. Então é aqui. Então é na nossa mente, é na nossa cabeça que todas as transformações podem acontecer. E é preciso estar muito atento para que essa mentalidade também passe pelo crivo do sofrimento. A gente começou falando, do Getsemane, esse momento da purificação de Jesus. Dizia que o Getsemane é aquela pedra que vai esmagar a oliva para que ela libere o azeite. É isso mesmo. A minha mente precisa passar pelo processo da purificação. E a gente não cresce, a gente não fica mais justo na alegria, a gente fica mais justo no sofrimento, quando você precisa encarar as suas desonestidades pessoais. Porque todos nós somos vítimas de nós mesmos. Todos nós carregamos este peso de nem sempre fazer o bem que a gente sabe que deve fazer. Então, eu vou vivendo essa purificação, vou transformando o meu coração, a minha mente, à luz desse evangelho que me é exigente, que me exige mesmo, diariamente. Então é interessante quando você olha para o que lhe faz sofrer, você vai identificar um jeito de pensar as coisas. Eu não só li, como meditei o provérbio de cada dia refletido com Aziza. Então, é uma oportunidade que você tem de fazer bem a sua alma. Toda vez que eu compro um livro, e eu compro o livro toda semana, aliás, eu preciso revelar esse vício aqui. Sou cadastrado num site aí que eu compro 30, 40 livros por semana. Estou aproveitando as promoções. Estou renovando a minha biblioteca, porque eu gosto de estudar. Então, toda vez que eu me compro um livro, mais precioso que o mais fino ouro é o meu fruto. Toda mulher tem uma graça explícita, uma marca única, que não se distingue somente por ter uma beleza ímpar e atraente, pois é evidente o quão sobrenaturalmente confiável e chamada à confiança é a mulher.
E Deus, em seu gesto de dar à mulher o cuidado e a corresponsabilidade da perpetuação da vida, disse tudo. E é algo grandioso demais. Deus confia na mulher. Deus nasceu de uma mulher. Como não seria honrada essa criatura tão amada? Não se nasce mulher, mas torna-se uma. A mulher que confia em Deus cada vez mais. Coragem, mulheres. Coragem, mulheres. Bonito, hein? Coragem, mulheres. Coragem. Bonito. Coincidentemente, dia 8. Será que dia 8 de março você fala das mulheres também, não? Não sei, quer olhar aí? Vamos ver. Não me lembro. 8 de março. Que eu ia muito mais pelo provérbio do que pelo dia festivo, mas dá uma Entendi. olhada. Simples. Não, não é não. Quer ler? Vamos ver. Se fosse complicadas... Não fale assim, Tô por brincando. favor. Tô brincando. Não quis perder a piada. Eu não acho isso, não. Leia de 8 Aliás, de março, vamos ver. eu acho que a mulher é infinitamente superior em tudo, de verdade. Eu tenho essa convicção desde muito pequeno. Por quê? Porque observando as mulheres da minha vida, Ah, como elas tiveram, assim, uma determinação, uma coragem, uma superioridade mesmo humana. E não é no sentido de ser melhor, é de ser mais preparada. Porque eu acho que nós somos todos muito bons. O ser humano, ele tem tudo para dar certo. Mas eu acho que a mulher, o sentir da mulher é um pouco mais profundo do que o nosso. Então vocês acabam atingindo uma maturidade bem antes de nós. Então às vezes a gente perde muito tempo nas nossas imaturidades e vocês já chegaram aos lugares que nós já poderíamos ter chegado se desfrutássemos dessas mesmas sensibilidades que vocês. acho que é o dom da maternidade em tudo, né? De dar a vida a todas as coisas antes mesmo. Não sei, acho que é uma graça. Uma graça. Eu não sei se eu fico muito no pensamento desta moeda, talvez, de ser melhor ou pior, chega antes ou chega primeiro. Eu só sei que é muito bom ser mulher e carregar essa sensibilidade, carregar essa visão diante da vida, carregar o dom de promover vida, de promover nos mínimos detalhes, não só do gerar fisicamente a vida, mas gerar vida em tudo. Vida nas relações, vida nos silêncios, vida nas palavras. A mulher sabe chamar no cantinho. Eu queria conversar com você um pouquinho, nem um pouquinho. Né? A mulher sabe, ela é mesmo uma renda muito delicada e sabe fazer-se renda e sabe construir a renda também, né? Com toda a sua sutileza. É mais fácil chorar com você. Então isso para mim é um indicativo de que existe algo diferente. Eu tenho muita facilidade de chorar com as minhas amigas mulheres. E graças a Deus, Deus me deu muito boas amigas mulheres. Você sabe disso, você faz parte do meu grupo de pessoas próximas, pessoas que frequentam a minha casa, que sabem da minha intimidade. E quando eu olho para este grupo, eu vejo que acho que 80% é mulher. Essas pessoas que estabeleceram comigo uma conexão. Eu tenho a Bia no Rio de Janeiro. Lembrei dela agora. A Bia é um ser humano que incrível. Me acessa. Não que o Antônio, o marido dela, não tenha. Não, é porque começou com ela. Se eu não tivesse tido a intimidade com ela, eu não teria ganhado o grande presente que é a amizade do Antônio, que é o esposo dela. Eu tenho a Cidinha Zarzur, que é uma mulher que tem uma importância imensa na minha vida. Tem a Tânia. Tem a Tânia Rosana. Preta está aqui, a Rô. Sou dirigido por duas mulheres, a Dani está lá na escondidinha, essa queridíssima que está aqui do meu lado, me dizendo quanto tempo falta, porque às vezes ela anda com a plaquinha de 5 minutos, eu só vejo quando já acabaram os 5 minutos, me ajudando a fazer o programa. 50, né? A Bia, minha querida Bia, está aqui comigo. Tenho a Cris, de Belo Horizonte, que você também conhece. A outra Tânia, de Belo Horizonte. Aqui a casa da Rosana, onde nós estamos, aqui em Campos do Jordão. Ainda hoje, mais cedo, a Rosana estava comigo o dia todo, eu dizendo para ela que eu tenho nela uma irmã. Ela é mesmo. Ela é uma. E eu sinto uma facilidade. A Teca, pelo amor de Deus, não posso nem pensar em esquecer linda, a Teca. Que eu amo. A Teca. Que coisa mais linda, que coisa mais querida na minha vida. Você foi abençoado com mulheres especiais. Muito especiais, cara. muito especiais. Abençoado, protegido. Eu sei que guiado, algumas cuidado. aí que ficam muito preocupadas
fiquem ciumadas. Ai, meu Vocês Deus. você sabe que tem pessoas que têm implicância, às vezes, das mulheres que são próximas a mim, né? Por puro ciúme. Precisa Vocês não fazem gente. ideia de como essas mulheres me fazem bem, de como essas mulheres me levam a Deus. Aliás, a Ziza que está aqui, se vocês soubessem o quanto essa menina me aproxima de Deus, vocês teriam muito respeito para dizer qualquer coisa dela na relação comigo. Eu sei que algumas pessoas maldosas já disseram coisas horríveis e já até alimentaram sentimentos muito diabólicos em relação a você. Eu não tenho coragem de dizer isso aqui para todos me ouvirem, porque é uma forma que eu tenho de fazer justiça. O que é sagrado na minha vida será sempre sagrado e defendido por mim. A minha amizade com a Ziza é muito sagrada. Eu nunca na minha história... Olha que nós já dormimos no mesmo quarto, lembra? Era seminarista, eu e você e Maninho, nós amontoávamos na casa da Grazi, que também é uma mulher especial na minha vida. Nós dormíamos ali, às vezes, uma semana na época das gravações dos nossos discos. Nunca quem na ficava minha no colchão vida, do chão e no colchão da nunca cama. na minha vida houve um olhar desrespeitoso da Ziza para... Então, dobremos as nossas línguas quando a gente se sentir no direito de entrar no território sagrado do outro e ficar blasfemando contra aquilo que é puro, sabe? Porque o diabólico se utiliza de nós assim. Não consegue enxergar a pureza que existe em nós, porque em nós está repleto de maldade. Então eu não admito isso não. Foi até bom a oportunidade de dizer isso, porque para a gente ficar mais livre, né? Eu me sinto muito feliz de todas as mulheres que Deus colocou na minha história. E tenho, assim, uma liberdade muito grande de abraçá-las mesmo. Adriana, Celina, vocês tiveram uma importância tão grande na minha vida, na minha musicalidade. E essas pessoas não sabem disso. Que não dá tempo também, não deu tempo de conviver, de entender, de estar junto. Eu sempre costumo, de verdade, assim, quando alguém me calunia de alguma maneira, assim, acho que a resposta mais nobre que uma mulher pode dar é o silêncio. É o mais poderoso, é imbatível. É imbatível. O silêncio, ele é ajustador. Um silêncio leva a gente para longe. Mesmo se verdade. a gente se esconde. O silêncio tem o poder imbatível, de resolver imbatível. os conflitos, né? E ele dá tempo. O tempo ele é o pai da verdade e o silêncio é a força.